Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá na hora da informação, tá na hora da prestação de serviço. Tá chegando o seu AB1 nessa terça-feira, dia 21 de outubro. 11 horas e 49 minutos, vamos juntos e ao vivo aqui pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Então, para começar, a gente vai ver como é que está o clima aqui na capital do Agreste nesse instante, porque a previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens. Olha aí a paisagem que a gente confere agora nessas imagens ao vivo. À noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado. Nesse instante, a temperatura está marcando 32 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20 graus hoje. Vamos dar uma olhadinha também na previsão do tempo em outras cidades da nossa região, a exemplo de Águas Belas, aqui no Agreste. Mínima de 22 graus, a máxima pode chegar aos 31. Belém de Maria fica na zona da mata, tem aí a previsão de 21 graus a mínima e 29 graus a máxima. E em Arco Verde, o Portal do Sertão, 20 graus a mínima, 30 graus a máxima. Fábio Gomes e Leonardo Costa estão com a gente ao vivo nessa edição. Fábio vai dizer quais são os destaques de hoje no nosso portal. Teve acidente registrado no município de Jucati e esse acidente, infelizmente, deixou uma vítima. Não é isso, Fábio? Um bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, mais um acidente registrado aqui na nossa área de cobertura, Almir. Dessa vez, a vítima foi um homem identificado por José Cícero, de 33 anos. Ele conduzia um veículo de passeio quando acabou colidindo frontalmente contra um caminhão. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu a esses ferimentos e veio a óbito no local. Esse caso foi registrado pela Polícia Civil, que já está investigando esse caso para trazer aí todas as elucidações sobre as causas desse acidente. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes sobre esse e também outros assuntos que são destaque aqui no G1, Almir. Ok, Fábio. Leonardo vai atualizar as informações sobre o acidente que aconteceu em Saloá no último fim de semana. Como você sabe, 17 pessoas morreram e algumas vítimas que estavam feridas foram levadas para Garanhuns. Bom dia para você, Leonardo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Olha só, sigo nesse caso e aqui em frente ao Hospital Regional Dom Moura, no Agreste Meridional de Pernambuco, em Garanhuns. Bom, na manhã de hoje, mais 2 pacientes foram transferidos aí para Minas Gerais e dos 18 pacientes desse acidente que foram trazidos aqui para a cidade, para o hospital, apenas 2 permanecem na unidade de saúde. A gente vai trazer informações também sobre o sepultamento de 8 pessoas lá na Bahia. Então daqui a pouco eu volto para atualizar tudo. Almir. Ok, Leonardo e Fábio, até daqui a pouquinho. E terça-feira é dia de ficar ainda mais perto da população que enfrenta problemas na rua, no bairro, porque tem o Minha Comunidade. E hoje nós vamos mostrar a situação e as queixas de quem mora no São João da Escócia, aqui em Caruaru. Dá só uma olhada. Praticamente a gente somos um bairro esquecido. Vem, faz um paliativo, na mesma semana já estoura tudo de novo. Praticamente a gente ajeita o carro, quando é na outra semana tem que levar para a oficina de novo, por conta que a situação é precária. Tem que estar fazendo manutenção direta no carro. Saneamento, uma estrutura profissional que seja de valor da prefeitura, da Compesa, ninguém sabe quem é que faz, né? Causa isso aí, porque o problema, o que tem feito, quem fez foi nós, um morador. É, pessoal, e nesse AB1 também tem Lohana Nunes e Gessé Ascioli. Lohana tá no Minha Comunidade porque tem morador assim, como a gente viu, muito preocupado no São João da Escócia. Não é isso, Lohana? Bom dia para você. Exatamente, Almir, bom dia para você, para todo mundo que nos assiste. Inclusive viemos aqui, já estamos no São João da Escócia, aqui nesse bairro que... Inclusive, na hora da gente entrar aqui no bairro foi muito complicado conseguir achar as ruas, se locomover pelo tanto de buraco, calçamento
não deu para ver em nenhuma das ruas e muito esgoto a céu aberto. A situação está bem complicada, é lixo pela rua, é esgoto, a população está na bronca e a gente veio ouvir justamente quem mora por aqui para tentar entender como é o dia a dia e ouvir a reclamação desse pessoal. Já já a gente volta com os detalhes sobre esse bairro, é a minha comunidade, a gente está mais próximo de quem mora aqui em Caruaru. Voltamos aí ao estúdio. Exatamente. Gessé vai trazer informações importantes para os tutores de cães e gatos. Por quê? Porque tem novidades sobre alguns serviços disponíveis na AME Animal aqui em Caruaru. Bom dia, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, aqui na AME Animal passa a oferecer os serviços de atendimento aí em relação à realização de exames para cães e gatos. Imagine as pessoas que têm o cuidado, né, com seu pet, que trata ali de fato como um filho que deve ser, e aí vai ter a oportunidade de fazer esses exames, está sempre cuidando da saúde dos bichinhos, até porque importa muito ficar atento a essas questões. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho. Esses também são destaques aqui dessa edição de terça-feira do seu AB1. Agora a gente vai até o Agreste Meridional, vamos ver como é que está o tempo em Garanhuns, pessoal. Por lá o dia deve ser de sol com nuvens também, muitas nuvens como a gente está vendo agora. Alguns períodos de céu nublado à tarde e à noite deve ficar com muitas nuvens. A temperatura nesse momento está marcando ali 31 graus, hein? E a mínima deve ficar em torno dos 19 hoje. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição tem o Me Conte Sua História. E a gente vai conhecer um pouco da trajetória dessa mulher que enfrentou muitas dificuldades, principalmente durante a pandemia. Descobriu uma doença muito grave e mesmo assim buscou a superação para seguir em busca dos sonhos dela. É no seu AB1, tá só começando e a gente volta já, 11h55 agora. AB1 de volta para você, 11 horas e 57 minutos. Vamos direto para Garanhuns para a gente conversar com o repórter Leonardo Costa. Ele está no Hospital Regional do Moura, onde continuam internadas algumas vítimas do acidente que deixou 17 pessoas mortas em Saloá no último fim de semana. Uma boa tarde para você, Leonardo. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente no AB1 de hoje. Bom, sigo acompanhando esse caso e sigo aqui em frente ao Hospital Regional do Moura, em Garanhuns, no Agreste Meridional, onde foram trazidos aí 18 sobreviventes desse acidente que aconteceu na sexta-feira à noite por volta das 7h40 ali em Saloá. Bom, dos 18 pacientes que foram trazidos para cá, apenas 2 continuam na unidade de saúde. De acordo com o último boletim divulgado aí pelo Hospital Regional do Moura, 9 pessoas já receberam alta médica, outros pacientes precisaram ser transferidos. 3 mulheres foram levadas para o Hospital Geral do Estado, em Salvador, na Bahia. Um homem foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, e 2 mulheres foram transferidas hoje em transporte aéreo para a Santa Casa de Montes Claros, em Minas Gerais. Aqui em Garanhuns, o hospital informou que um paciente segue em observação na sala amarela e outro está internado na UTI. Infelizmente, a gente lembra que no sábado, um homem de 65 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. O Hospital do Moura aí destacou a atuação dos profissionais durante o atendimento, porque foi necessário aí a atuação de todos os profissionais, os que estavam de plantão e os que estavam em casa também. A gente lembra que ambulâncias de 11 cidades aqui da região foram mobilizadas para trazer as vítimas aqui para hospitais da região e depois transferidas aqui para o Hospital Regional do Moura. A gente pontua também que agora, aqui neste momento, a movimentação é tranquila, mas a gente sente que aquele clima é de muita comoção e tristeza na cidade. Muita gente comentando e perguntando ainda como estão esses pacientes que estão aqui no hospital. Bom, a gente lembra como foi esse acidente, né? Foi aí por volta das 7h40 da noite, na sexta-feira, na cidade de Saloá, entre ali Paranatama e Saloá. Muita gente precisou ser acionada para poder atender essa ocorrência. Primeiro chegou ali o Corpo de Bombeiros e várias outras cidades, várias outras ambulâncias de outros municípios foram atender essa ocorrência. A gente também acompanhou, né, o sepultamento de 8 corpos, de 8 pessoas lá na Bahia. Vamos acompanhar porque foi muita tristeza, muita comoção e momento de despedida. Os corpos das comerciantes Marlene Medeiros, de 57 anos, e Cirlândia Machado, de 34, mãe e filha, chegaram ainda na madrugada em Barra da Estiva, Chapada Diamantina.
O velório aconteceu durante toda a manhã. Milhares de pessoas vieram prestar homenagens. Uma pessoa muito querida na cidade, tanto Cirlândia como Marlene. E essa vida, né, de ir para outra cidade para fazer as compras para final de ano, então a cidade parou, está em luto hoje. Irmão de Cirlândia, filho de Marlene, Jaime veio do Mato Grosso assim que soube do falecimento das duas. Hoje é um sentimento de uma perca irreparável, que é uma irmã que era o nosso braço direito, uma mãe que não media esforço para atender nossos pedidos, nossos chamados junto a qualquer ocasião. Muitas pessoas acompanharam o cortejo. O município decretou luto oficial. O comércio fechou as portas. Também nesta segunda-feira, o corpo de Irani Rocha Souza, de 62 anos, foi velado e sepultado na cidade de Mortugaba. Momentos antes do acidente, ela conversou com o esposo. Depois minha filha falou com ela também às 7h30 da noite, aí ia até parar às 8 horas para jantar. Aí quando foi 7h45, aconteceu o acidente. Ele perdeu a companheira de mais de 40 anos. Muito complicado, né? Eu sou vivo com ela há muito tempo, né? A gente sempre junto e aí não é fácil. Só Deus para nos dar força para a gente, né, suportar tudo isso. Ainda nesta segunda-feira, em Boquira, aconteceu o sepultamento de Ana Carlo Portela, de 73 anos. Em Rio do Pires, foi sepultado o corpo de Anderson Domingues Rocha, de 50 anos. Em Caetité, Maria Fernandes Brito, de 47 anos, foi enterrada no cemitério do distrito de Maniaçu. No domingo, Gleison Pereira, de 35 anos, foi sepultado em Caculé. Em Feira de Santana, José Jorge Brito da Silva, de 65 anos, foi velado e sepultado. Ele era policial da reserva. Leonice reencontrou a mãe neste domingo, internada na UTI em Garanhuns, Pernambuco. Laurisa Maria Pereira Brito tem 60 anos. Ela é de Aracatu, sudoeste baiano. O fato dela estar transmitindo paz, assim, tipo assim, ó, eu tô bem, eu tô com esse problema no braço aqui, mas isso aqui a gente vai passar. Essa não foi a primeira viagem ao Polo Têxtil de Pernambuco. Nunca tinha acontecido nada desse tipo, assim, parecido com isso. Nunca tinha acontecido nada. Tem mais de 20 anos que ela trabalha com isso, mais de 20 anos que ela faz esse mesmo trajeto, assim. Laurisa retornou à Bahia nesta segunda-feira. No Hospital Geral do Estado, ela deve passar por uma nova cirurgia. Confiança de que ela vai sair dessa, que ela vai se recuperar logo e, assim, ciente de que Deus está tomando conta e que vai dar certo. 17 mortos, 18 sobreviventes que foram trazidos no primeiro momento aqui para o Hospital Regional Dom Moura. A Polícia Civil trabalha aí com o número de 40 pessoas que estavam nesse veículo. A lista que a Polícia Rodoviária Federal teve acesso, 32 pessoas, mas o ônibus comportava aí cerca de 50 pessoas. Muita gente está se questionando o que poderia ter ocasionado esse acidente. No domingo, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local, fez uma perícia de cerca de 2 horas, aí com 3 etapas, análise em solo, uso de drone e também de um scanner. Esse resultado deve sair em até um mês, ou seja, todo mundo busca aí respostas para esse caso que aconteceu e que mobilizou todo o Brasil, né? Essas vítimas eram da Bahia, Pernambuco e também de Minas Gerais. Almir, a gente segue acompanhando essa situação, tem 2 pacientes aqui no Hospital Regional Dom Moura, né? Então a gente segue aqui acompanhando tudo. Volto contigo aí no estúdio, Almir. Exatamente, Léo, exatamente. A gente está torcendo pela pronta recuperação desses 2 pacientes que estão no Hospital Regional Dom Moura, lá em Garanhuns. Muito obrigado, Léo. E olha, pessoal, uma câmera de segurança registrou o momento do barulho de uma explosão em Olinda. A gente falou sobre esse assunto ontem aqui no AB1, lembra? Acompanha com a gente aí, ó. Impressionante o barulho, né? Logo depois da explosão, você vai perceber que os moradores começam a sair das casas, não é? Todo mundo assustado, a gente começa a ver ali a movimentação. O relógio estava marcando 7h28 da manhã desse domingo, tá vendo? Todo mundo saiu de casa para ir ver.
Também dá para ouvir ao fundo o alarme de um carro que foi atingido pelos destroços das 8 casas que desabaram. 2 pessoas morreram durante essa explosão. Agora vamos em frente com o seu AB1, meio-dia, 5 minutos, porque agora a gente vai conhecer um novo problema aqui no Minha Comunidade. Mas para os moradores a situação é antiga e parece uma eternidade, hein? Lohana Nunes vai trazer todos os detalhes dessa situação para a gente agora. Lohana, boa tarde para você. Boa tarde, Almir, para você, mais uma vez, para todo mundo. E a gente está aqui, viu, na Rua Turquia, exatamente a rua onde os moradores nos convocaram para ver o problema de perto. Mas já de antemão, eu já adianto que a situação não é exclusiva daqui, não. Eu vou pedir para o Dedéu mostrar para vocês, ó, o tamanho do esgoto que corta a rua é enorme, parece um riacho. E você vê que a água está seguindo, né? O esgoto segue fluindo, ou seja, não é algo pontual, é algo que está realmente acontecendo já há algum tempo. Para ter esse tanto de cratera, inclusive dificultando a passagem de motoristas, de pedestres que passam aqui e correm o risco de cair, de se contaminar. Fora isso, na rua paralela aqui, a gente vê que não é exclusividade da Rua Turquia, tem também nas ruas paralelas aqui e várias outras, viu, minha gente? Porque a gente circulou aqui no bairro bastante para encontrar essa rua e a gente percebeu que a situação é realmente precária. Eu tô aqui com o seu Sebastião, não é isso? Severino, desculpe. Seu Severino, que está aqui comigo, estava conversando, já mora aqui há 8 anos e disse que convive com essa situação diariamente. Seu Severino, eu preciso saber, vocês chegaram a contactar a prefeitura, as empresas de saneamento para tentar ver uma solução? Não. Porque aqui saneamento básico não tem, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Quem sempre vem aqui é o vereador Edmilson, e ele não pode fazer tudo, mas ele foi um paliativo, só, e o único, mais ninguém, os que tem, nem aqui vem. E quando isso é promessa. Tá? Mas chegaram a procurar, de alguma forma, saber quando vem o saneamento básico? Não. Ninguém procurou, que eu saiba não. Entendi. E aí fica nessa situação? Fica nessa situação, os moradores prejudicados, eu estou aqui há 8 anos, tenente com mais do que eu, a situação é dar assim para pior realmente no inverno, né, que aumenta o volume de água e lama. E o que eu tenho a dizer, os donos dos imóveis aqui, digamos, compram um chão, vai construir. Quando ele terminar, se ele pôr a venda, ninguém dá a metade que ele pede, porque ninguém quer uma casa aqui de graça através disso aí. É realmente bastante complicado. A metade e outro tanto do valor que o imóvel vale, porque ninguém quer. Sem contar nos riscos, né, que a população corre. Mas antes da gente continuar falando aqui e procurar saber da prefeitura e das empresas de saneamento a respeito de uma resposta para essa problemática, a gente fez um material, uma matéria que você vai ver agora relatando esse problema. Vamos ver? É a estreia do Minha Comunidade nesta área de Caruaru. A primeira oportunidade que temos de ser uma ajuda para os moradores daqui. Quando mostramos os problemas e cobramos do poder público soluções, é aí que conseguimos ser uma mão amiga. E desta vez, viemos a este cruzamento. A imagem fala por si só. É o caos que diariamente prejudica os moradores da Rua Brescia com a Turquia. Primeiro, as duas não contam com saneamento e depois não há calçamento nesta parte do São João da Escócia. O esgoto é o que mais chama a atenção. A mãe passa por esse ponto e precisa suspender os filhos para que não caiam na água suja. Que situação lamentável! E aí? Será que o poder público pode voltar o foco para tudo isso? Será que pode escutar o que a Wellen Santos tem a dizer? Toda vez que eles vêm, faz um paliativo, ajeita na mesma semana, estoura tudo de novo. Aqui praticamente a gente somos um bairro esquecido. Vem, faz um paliativo, na mesma semana já estoura tudo de novo. Porque o certo deles aqui era vir consertar para valer, porque aqui ninguém aguenta mais não. É um fedor terrível, muriçoca capaz de carregar você da cama, barata, rato, que eles fazem a festa na rua. Isso aqui a gente é um bairro esquecido. Aqui, pra eles, eu acho que não tem significativo de nada, né? E ela reforça. É um problema de cada vez. Depois de resolver o saneamento,
eles precisam da pavimentação. Porque também aqui, ó, chove, as terras, a lama aqui, sai comendo tudo aqui. Quando dá aquele toró de chuva, a chuva forte, vem, sai descendo por rua abaixo, é uma lama. Tem que vir calçar também, que para consertar mesmo aqui, eles têm que vir fazer o saneamento tudo certinho aqui, para não estar estourando mais esgoto e fazer o calçamento. Porque aqui consta lá que está calçado, mas aqui a gente sabe que não está calçado. É um cheiro forte, nós não podemos andar com a criança na rua. E igualmente eu ajeitei aquela pracinha ali já para as crianças. Aí nós queremos que fiquem umas coisas melhores. Você mesmo foi lá e ajeitou? Eu mesmo fui ali, ajeitei ali, com a população ali. Aí nós queremos que ajeite aqui, para nós também ficar igual a eles, né? Você fica dentro dessa situação que não é corrigida, dá tristeza, dá o quê? É tristeza, é rato, é barato, é tudo e tudo. Quem mora ou na Rua Brécia ou na Rua Turquia tem do que reclamar, tá certo? Mas também tem do que se queixar quem dirige por aqui. Pra gente que trabalha como aplicativo, quando a gente pega corrida principalmente para esse lado aqui, a situação é muito difícil por conta dessa buraqueira, né? Saneamento que não tem e praticamente a gente ajeita o carro, quando é na outra semana tem que levar para a oficina de novo por conta que a situação é precária, tem que estar fazendo manutenção direto no carro. E às vezes a gente rejeita a corrida para o lado de cá, porque realmente não tem condições por conta da situação da buraqueira. Aí às vezes a população reclama porque chama as corridas por aplicativo e até inclusive os motoristas não vêm, porque qual é o motorista que vai colocar o carro numa buraqueira dessa, numa situação dessa? O Minha Comunidade mostra para que os moradores daqui tenham resposta para as demandas. Se trata de um cenário horrível. Situação precária, né, irmão? Isso aqui não é rua não de gente, não. Isso não é para se considerar rua de gente. Tem que melhorar aqui, né? Melhorar as coisas. Desse jeito que tá, não pode ficar, né? Que cada dia piora mais ainda, entendeu? Decepcionante, né? Porque vê a situação, os carros passando, para a pessoa passar aqui a agonia, um fedentinho, né? A sugestão volta a ser reforçada. Não adianta serviços com resultados temporários. Toda a estrutura de saneamento tem que ser refeita com as medidas e dimensões compatíveis. O pior de tudo é que essa rua aqui já puxa calçada, né? Essa rua aqui já puxa calçada. E essa outra aqui descendo aqui, nem saneamento ela tem. O saneamento dessa rua aqui nós temos que fazer. Eu moro aqui há 20 anos e aí não tem saneamento, não tem nada. Vai tentando improvisar aqui ali, mas não resolve o problema. Talvez resolva a metade, né? Porque é difícil demais fazer essas coisas. Qual seria a solução para cá? Teria que cavar, trocar tubulação, na sua opinião? Um saneamento com estrutura profissional que seja de valor da prefeitura, da Compesa, ninguém sabe quem é que faz, né? Causa isso aí, porque o problema, o que tem feito, quem fez foi nós, um morador. Pois é, vocês viram aí no material quantas pessoas reclamando do mesmo problema. E é importante destacar que a gente estava conversando aqui com os moradores e eles nos falaram que essa rua ainda tem pelo menos algum saneamento, ou seja, o encanamento já sai da casa. Em outros casos, é fossa que causa um certo desconforto nos moradores, porque eles precisam pagar para poder esvaziar a fossa, ou seja, ainda tem esse prejuízo, né? Eu tô com a Wellen aqui, que foi ela que chamou a gente, né? Fez o contato, representando os moradores. E Wellen, o negócio aqui é bem complicado, né? Complicado. Eles vêm, fazem um paliativo, vão embora. Na mesma semana estoura tudo de novo. Aqui a gente já não aguenta mais não, eles têm que vir para fazer um serviço que faça bem feito para não estar estourando. Porque aqui a gente, como a gente sempre falou, é um bairro esquecido. Aí, nem calçamento, aqui praticamente a gente fala de rua do esgoto, porque praticamente a gente passa capaz de cair, pegar uma doença nos esgotos, bichos, insetos com força, tem com força. Daqui uns dias carrega até a gente da cama. E eles não tomam nenhuma providência não, e quando vem faz um paliativo e vão embora.
Esse saneamento é importante ele acontecer da forma correta para que os tubos passem por debaixo da terra, não tenha contato com o pessoal e possa ter o calçamento, né? Porque o calçamento já é uma outra etapa que vocês sonham também, né? É verdade. Lá com certeza deve estar como se essas ruas daqui fossem todas calçadas, mas a gente sabe que, como a gente mora aqui, a gente sabe que não é calçado nada aqui. O que a gente vê aqui é estrada de terra praticamente alagada na lama, né, de esgoto. E pode ver que a rua toma de conta do esgoto aqui. E eles têm que vir para fazer e fazer mesmo, não é para fazer só para tapear uma semana, não. Chegar e vir fazer para valer. Muito bem, a gente procurou a prefeitura, obviamente, né, que disse que através da Secretaria de Infraestrutura e Obras, que a relação da demanda dessas duas ruas, dessa aqui que eu mostrei, a paralela aqui, né, a Brécia e a Turquia, aqui no São João da Escócia, na nota eles estão dizendo que a equipe de projetos vai vir ao local para fazer um levantamento de demandas e incluir o serviço no cronograma futuro de ações, logo que tiverem recurso financeiro para isso. Ou seja, ainda demanda a equipe vir, analisar e só então, quem sabe, depois que o recurso chegar, fazer esse trabalho. A gente vai aguardando. E como a gente faz esse acompanhamento aqui no Minha Comunidade, a nossa previsão de voltar aqui para ver se pelo menos o fiscal veio, qual seria o retorno e se esse problema aqui pelo menos está na demanda, é no dia 3 de fevereiro. Então a gente já deixa aí agendado, né, no nosso calendário que dia 3 de fevereiro estaremos aqui para ver se essa situação melhorou ou não. É nosso compromisso com os moradores aqui da rua, tá certo? Eu volto aí no estúdio, então. Muito bem, então a gente vai seguir acompanhando, não é, com o nosso calendário também aqui no Minha Comunidade. Porque, pessoal, o que tem de rua sem pavimentação na cidade, hein, a gente perde a conta mesmo. E o detalhe, em muitos casos a pavimentação não existe porque primeiro tem que providenciar o saneamento básico. Claro, o problema é que esse serviço nem sempre aparece, consequentemente, a rua fica sem o calçamento. Aí haja problema, sobretudo por conta do risco de doenças, com o esgoto assim, no meio da rua. Então vamos reforçar a nossa próxima visita a esse pedaço do São João da Escócia. Olha aqui, no nosso calendário, na tela, no dia 3 de fevereiro de 2026, a gente vai retomar essa demanda aqui no seu AB1. Agora meio-dia, 17 minutos, vamos para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai conferir os gols do GE. Pois é, os nossos craques estão com tudo. É no AB Esporte de hoje, é daqui a pouquinho. A gente volta já. E o seu AB1 está de volta, agora meio-dia, 19 minutos, e a cultura popular está de luto em Caruaru. Morreu o cantor J. Lima. Ele tinha mais de 50 anos de carreira. Jota estava internado após sofrer um AVC. Infelizmente, ele não resistiu. A morte gerou grande comoção entre os artistas da região. Por meio de nota, o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, e a Fundação de Cultura lamentaram a morte de J. Lima. O velório vai acontecer no cemitério Dom Bosco. Ainda não há previsão para o início do velório. O sepultamento está previsto para amanhã, às 10 horas da manhã, no cemitério Dom Bosco. Inclusive, J. Lima foi um dos homenageados no São João de Caruaru desse ano. E nós fizemos uma edição especial do AB1 no mês de junho, lá na estação ferroviária, mostrando os homenageados. J. Lima esteve com a gente, ele nos deu essa honra. Então a gente vai rever um pedacinho dessa participação dele com a gente. Um dos homenageados também, canta demais, conhece cada recanto do forró aqui dessa cidade. Seu Jota está aqui para conversar com a gente. Seu Jota, bom dia. Queria que o senhor falasse como é receber a homenagem de um São João que o senhor canta a vida inteira. Rapaz, não tem nem tamanho a gente receber a homenagem dessa. É como se diz, bom demais. Bom demais. Seu Jota... E receber em vida, né? Em vida, claro, seu Jota. E seu Jota é tão caruaruense, mas tão caruaruense, que está com essa camisa preta e branca, com esses elementos que remetem à nossa cultura. E eu sempre encontro o seu Jota nos Jogos do Central. Alvinegro, seu Jota. É, isso aí. Faz 77 anos e 6 meses que eu torço pelo Central. Comecei a torcer com 10 anos já. Tá vendo aí? Seu Jota, orgulho pra gente, nosso homenageado. Parabéns, seu Jota. Obrigado. Ei, maravilha. Aqui ficam os nossos sentimentos e a nossa saudade também.
Vamos seguindo com o seu AB1. Agora vamos falar sobre um serviço importante para os pets aqui em Caruaru. A AME Animal está realizando exames laboratoriais em cães e gatos, pessoal. Então a gente vai conversar ao vivo com Gessé Ascioli. Que notícia boa essa, hein, Gessé? Uma boa tarde para você. Oi, Almi, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, notícia boa principalmente para os tutores dos pets, né? Cães e gatos aí que terão mais um serviço à disposição aqui na AME Animal. E eu estou com o responsável técnico pela AME Animal aqui em Caruaru, Simonal Cardoso, que é médico veterinário, e vai explicar para a gente, Simonal, quais são esses serviços e quanto é importante a chegada desses serviços a partir de agora aqui na AME Animal. Boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, essa é a novidade, né? Uma novidade boa, como você disse, um trabalho importante. A gente vem sempre aspirando novidades, né? A gestão municipal aspirando novidades para o município, para a gente levar um pouco mais de serviço com qualidade ainda maior para os tutores dos pets, para os pets especificamente, né? E dessa vez a novidade é o laboratório. A gente está com um laboratório de análise clínica montado, né, para a realização de exames de hemograma, de bioquímico também, que vão auxiliar muito o veterinário, né, na condução do diagnóstico e, consequentemente, do tratamento. Então, esse é um importante avanço da gestão municipal, para a gente estar realizando esses exames aqui também, agora. Esses exames, inclusive, auxiliam no trabalho, né, de cirurgias, de necessidade de atendimento mais amplo ainda para os pets aqui na AME. Exatamente, esse era um serviço que na verdade já existia, né? A prefeitura já tinha parceria com clínicas particulares, mas a diferença é que as pessoas precisavam sair daqui e levar os animais até as clínicas para realizar esses exames lá. Aí, sendo aqui, a gente já traz esse grande avanço, porque as pessoas não precisam mais se deslocar, né? Esses exames, claro que eles, quando são necessários, né, são avaliados, o animal é avaliado pelo veterinário, que vai solicitar o exame que for necessário, né? E esses exames laboratoriais serão realizados aqui mesmo, conforme a prescrição do médico. E a gente reforça que esses exames são realizados para os atendimentos que acontecem aqui na AME Animal. Exatamente. Esses exames, né, de laboratório, bioquímico e hemograma, serão realizados para os animais atendidos aqui na AME e, claro, conforme a necessidade de cada animal, né, como falei, de acordo com a prescrição do médico. A gente reforça também que tem serviço de adoção para essa semana, né, Simonal? Isso, bem lembrado. Essa semana a gente também tem um serviço de adoção de animais aqui, né? A gente sempre chama a população para chegar até a AME para visitar e fazer a adoção. E aproveitando esse espaço, que quinta e sexta-feira desta semana, dia 23 e 24, estaremos no Marco Zero com mais uma edição do projeto Meu Amigão para adoção de animais. Então, quem estiver interessado, chega lá para escolher um cachorrinho, um gato para adoção. Obrigado, Simonal, responsável técnico aqui pela AME Animal. É isso, Almi. Mais um serviço garantido aqui para os pets, né, e para os seus tutores aqui na AME Animal em Caruaru. Exatamente, Gessé. É um serviço gratuito, é importante ressaltar, não é? Mas aproveitando, Gessé, e falando ainda sobre atendimento veterinário, a gente tem uma pergunta agora, hein? Tipo assim, diante de uma urgência, o profissional veterinário pode se recusar a fazer o atendimento do pet caso o dono do animal não tenha dinheiro para fazer o pagamento? É uma pergunta bem importante, viu, Almi? Uma dúvida que muita gente tem. Eu estou aqui com o João Américo, que é advogado, e vai nos auxiliar nessa pergunta. Doutor, em relação ao atendimento, né? De repente eu não tenho condições financeiras, cheguei numa clínica, estou naquela urgência por conta do meu pet, posso ou não ser atendido? Esse atendimento pode ser recusado diante da situação financeira que eu não tiver condições de fazer a entrada naquele serviço? Boa tarde. Boa tarde. O Código de Ética Veterinária determina que o atendimento de urgência deve ser atendido pelo médico veterinário sob pena de aplicação de sanções previstas no artigo 6º e artigo 13 do próprio Estatuto, também combinado com o artigo 7º e o 17º. Ou seja, esse atendimento de urgência deve ser prestado. O batimento cardíaco, a vida de um animal vale muito mais do que um cartão de crédito, visto que os animais ocupam hoje um papel fundamental nas famílias, na vida social, como animais considerados até pela justiça semiconscientes e que devem ter um respaldo e uma proteção constitucional e legal. Existe a previsão em lei dessa prerrogativa, mas é importante lembrar que não é só chegar para qualquer atendimento, né? É preciso ter um atendimento específico para que ele seja feito mesmo mediante sem o pagamento. Exato. Se o veterinário não tiver a condição de fazer o atendimento por uma questão estrutural, clínica, ou se não possuir a especialidade, ele pode recusar o atendimento. Mas podendo fazê-lo e deixar de fazer, ele pode sofrer sanções na esfera administrativa, responder processo, ele pode responder também por indenização de dano moral
moral, naturalmente entrado pela pessoa que teve o prejuízo, demonstrando o nexo causal, que a falta de atendimento gera uma lesão permanente, grave ou eventualmente até a morte no seu pet, e também pode responder por uma ação de omissão de socorro, no que diz respeito aos crimes relacionados ao crime ambiental, aplicando também a lei sanção, que era aquela lei do cachorro que teve a sua omissão de socorro negado e que tem uma pena severa, podendo chegar até 5 anos de reclusão. E aí, diante de uma situação como essa, né, eu me deparei com uma situação que eu não fui atendido, tive o atendimento negado ali para o meu pet. O que é que deve fazer então o tutor? Denúncia ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, boletim de ocorrência e o máximo de provas registrando isso. Naturalmente, você tem que comprovar que a ausência do atendimento resultou na ocorrência da lesão ou da morte do seu pet. Tem que haver esse nexo causal. Doutor, muito obrigado pelas explicações. É isso, Almir. Mais serviço e mais atendimento também para os nossos pets e o entendimento dos tutores em relação à questão das leis que protegem aí, né, diante desse atendimento negado, caso aconteça. Perfeitamente, Gessé. Por isso que os tutores que estão acompanhando agora o AB1 agradecem, né, por todas essas informações. Valeu, Gessé. Vamos seguindo, porque em Garanhuns, pessoal, também tem problema de comunidade. É o seguinte, por lá existem 2 ruas no distrito de São Pedro que foram pavimentadas, mas ainda não foram liberadas para o trânsito. Aí os moradores não conseguem usar a garagem das casas em que moram. Além disso, tem o material que foi usado na obra espalhado pela rua. Então a gente vai entender o que é que está acontecendo nessa reportagem. O calçamento das ruas Antônio Adeildo Ferreira e Galindo Nunes, no distrito de São Pedro, deveria facilitar a vida dos moradores, mas acabou se tornando um transtorno diário. Já faz mais de 33 anos que eu moro aqui. A situação que nós estamos passando é que essa obra que está sendo feita aqui, ela tem atrapalhado a ida e vinda das pessoas, principalmente quem precisa trabalhar, quem precisa resolver as coisas. É perigoso para um idoso andar aqui, porque pode cair. Tem muitas muriçocas que estão invadindo as casas e a gente precisa que seja resolvido o mais rápido possível. O acesso à igreja do distrito também fica prejudicado. Por toda parte, há metralha, areia e paralelepípedos espalhados. Eu estou com a situação aqui há mais de 2 meses sem poder colocar o carro numa garagem e a gente está sem poder interditar com o carro, sem poder trabalhar consertando máquina, essas coisas assim, sem poder ninguém trazer na minha casa por conta dessas metralhas na rua. Abriram um espaço para a gente passar, a prefeitura veio e jogou uma caçamba de metralha ali, de barro e lixo. E a gente está procurando uma situação que possa ser resolvida para a gente aqui dentro de São Pedro. Segundo os moradores, a obra começou há mais de 4 meses. E mesmo com o calçamento seco, não há liberação para o trânsito de carros e nem informação de quando o serviço vai ser concluído. As galerias construídas acumulam água, causando mau cheiro e atraindo muriçocas que incomodam principalmente à noite. Meu filho, para mim, que não tenho carro, já é difícil até passar por aqui com tanto barro na rua. E quem tem carro, há mais de 3 meses que bota o carro na rua, porque não tem como entrar em casa. Enquanto isso, tem um buraco lá embaixo, cheio d'água suja, que as muriçocas estão querendo expulsar a gente de casa. Enquanto isso, moradores e comerciantes aguardam uma solução para conseguir usar as garagens e voltar a ter acesso normal às ruas. Que chegue logo que resolva, porque está feita a obra, está feito o serviço e deixaram a metralha e o lixo ninguém toma providência. Quando a gente procura, diz que não é a empresa que está vinculada à prefeitura, que tem que resolver. Sério que a prefeitura não resolve nada. Aí eu quero saber quem é que pode ser resolvido, como resolver essa situação para a gente aqui. Então a gente foi em busca das respostas, pessoal. A Prefeitura de Garanhuns disse que essas 2 ruas foram pavimentadas recentemente, por isso permanecem com a presença desse material. Ainda segundo a Prefeitura, essa medida tem como objetivo impedir a passagem de veículos durante o período de cura do pavimento. A nota diz ainda que a liberação total das vias está prevista para o dia 4 de novembro, data que marca os 30 dias da conclusão do último trecho pavimentado.
Então a gente vai seguindo com o seu AB1 e agora a gente vai embora para o AB Esporte dessa terça-feira. Matheus Antunes pode chegar porque tem novidades sobre o Central e o Campeonato Pernambucano. Uma boa tarde para você, Matheus. Oi, Almir, uma excelente tarde para você, meu amigo, e também para todo mundo ligadinho no nosso AB1. Isso mesmo, Almir. A gente começa falando do Central porque ontem teve o julgamento do TJDPE para analisar o pedido da Patativa sobre o direito de participar da primeira divisão do Campeonato Pernambucano do próximo ano. A matéria está completa também lá no GE Caruaru e Região. Pois bem, o Central teve o pedido indeferido de forma unânime. O pleito não foi atendido por entendimento da perda do direito do alvinegro. Na esfera do direito esportivo, significa que a justiça não pode mais aplicar a punição a uma infração cometida, mesmo que ela tenha ocorrido. Essa afirmativa se justifica porque o clube deveria ter entrado com ação a partir do regulamento divulgado em dezembro de 2024. Essa situação, após o sinal vermelho do TJDPE, a presidência e o conselho do Central se reúnem hoje na sede do clube para definir se irão recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Agora, a outra opção é voltar os olhos exclusivamente para a Série D de 2026, que tem previsão de início no mês de abril, o que deve provavelmente acontecer, Almir. A gente vai seguir acompanhando tudo aqui no AB Esporte, junto à turma do GE Caruaru e Região. E vamos em frente, seu Matheus, porque está na hora de curtir os gols dos nossos craques. Vamos para os gols do GE. Isso mesmo, terçou, e nas terças a gente se diverte com os gols mais bonitos, às vezes sortudos, da nossa região. Esse quadro tem muita resenha, traz o puro suco dos rachas, aquele futebol raiz. Então, sem mais delongas, está no ar o Gol do GE. Fala, benção! Tá começando mais uma edição do Gol do GE. Aqui exibimos os gols mais bonitos de Caruaru e região. Alguns contam com a sorte, mas tem muita coisa boa vindo por aí, então, meu diretor, solta aquela, manda a vinheta. Abrindo a lista, vamos viajar para Belo Jardim, a terra da música em Pernambuco. O golaço é do Lucas Gabriel. Ele tem 12 anos, mas tem muita personalidade. Bora! E agora? Boa! A jogada começa com o zagueirão tirando errado a bola. E o Lucas recebe, finge que chuta, dribla a defesa e bate por cima do goleiro. Golaço, meu artilheiro! Agora partiu Garanhuns. O gol vem dele, Márcio. Isso mesmo, só Márcio. Ah, mentira! Mas só Márcio fez essa brincadeira com o goleiro adversário. Observem a dificuldade que Márcio tem para fazer esse gol. O cara recebe a bola atrás da linha do meio de quadra, vira de costa, engana a defesa, engana até o comentarista que não sabia o que ele ia fazer e coloca de cobertura por cima do paredão. Só Márcio. Eu pagaria ingresso para ver essa pintura em quadra, viu? Agora damos mais um salto no interior de Pernambuco e paramos na cidade de Petrolândia. O gol agora é do Álvaro Juan, de 9 anos. Já falei que todo canhoto é bom de bola e olha o Álvaro confirmando isso. Dominando a bola fora da área, a defesa ainda tentou cortar, mas o menino ajeitou e deu aquele tapa de qualidade. Que beleza! Detalhe, que bonitinho a comemoração do Álvaro. Parabéns, Juan! O Álvaro, qual vai ser o nome que tu vai escolher para usar na 9 da seleção, hein? O Brasil tá precisando de um canhotinho bom de bola, viu? De volta agora para a capital do Agreste. O gol é do atleta Júlio César. Atenção, que ele vai ensinar como se cobra uma falta. Boa, Julião! E o que eu disse antes, hein? Canhoto é bom de bola. Respira fundo e colocou lá onde ninguém ousaria pegar essa bola. Comemora que é merecido demais esse gol estar presente no Gol do GE dessa semana, meu artilheiro. O último gol é do Linaldo, o Batota, para os íntimos. A jogada começou num tic-tac no meio-campo. Reparem que o zagueiro adversário tá mancando em campo. O que foi que tá acontecendo, meu jogador? E ele tentava marcar o inevitável Batota.
O artilheiro recebe a bola sozinho na grande área. Goleirão saiu mal e de canela ele faz esse golaço. Sem querer também vale, né? Mas se foi calculado, Batota, você é um gênio. E com esse golaço, encerramos mais uma edição do Gol do GE. Dá aquela moral. Até mais. Tchau, tchau. Meu amigo, só tem fera e feras de todas as idades, classes e categorias, hein, Matheus? Eu tô falando aqui já, todo canhoto é bom de bola, o Álvaro ensinando, o Júlio César batendo falta. Agora, golaço mesmo foi do Batota. Se foi sem querer ou não, se foi querendo, calculado, Batota, você é um gênio, viu? Que golaço por cobertura no goleiro. Muito bom, Mi. As terças-feiras são mais felizes, são mais alegres e ninguém me prova o contrário. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não antes de fazer aqueles pedidos especiais para você aí do outro lado da telinha. Dá uma conferida no nosso portal GE Caruaru Região, que lá tu tem todas as informações em primeira mão e com qualidade. Sabe de quê? Do universo esportivo aqui, pertinho da gente. Já sabe? Então eu vou te pedir, dá aquela moral, tamo junto e Almizão, até amanhã. Aquele abraço para você, Mateuzinho. Valeu, até amanhã. Vamos para o intervalo agora. A seguir no AB1, a gente vai conferir a trajetória de uma mulher que enfrentou uma doença muito grave, pessoal. E mesmo assim, não desistiu de buscar os sonhos dela. É superação, hein? É no Me Conte Sua História de hoje e a gente volta já. 12h, 37 minutos agora. Então, o seu AB1 voltou, 12h, 39 minutos. Então, vamos direto para a nossa redação agora, porque tem os destaques do nosso portal nessa terça-feira. Fábio Gomes está chegando e teve acidente com morte aqui na região, hein, Fábio? Uma boa tarde para você. Oi, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1 de terça-feira. Infelizmente, mais um acidente com vítima fatal registrada aqui no Agreste de Pernambuco. Dessa vez, a vítima foi um homem e esse acidente aconteceu no município de Jucati na noite de ontem. A vítima foi identificada por José Cícero da Silva Constantino Filho, de 33 anos. Ele conduzia um veículo e acabou colidindo contra um caminhão e aí, com o impacto, essa vítima acabou ficando presa às ferragens. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que equipes da 11ª Companhia Independente da PM foram atender essa ocorrência e o SAMU também foi acionado. Ao chegarem no local, os policiais constataram que, devido ao impacto da batida e também os ferimentos provocados pelas ferragens, esse homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. A gente acompanha, inclusive, agora imagens do momento que esse acidente foi registrado. Algumas pessoas que passavam por essa rodovia estadual acabaram filmando o momento em que outros condutores que passavam tentavam ajudar o José Cícero de alguma forma, mas infelizmente ele não resistiu e faleceu. A PM também informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo das ferragens e, de acordo com a Polícia Civil, esse caso está sendo investigado para a completa elucidação dessas investigações. Almir. Ok, Fábio, mais um acidente, mais um caso de morte. A gente lamenta demais, claro, todos os nossos sentimentos para os parentes, para a vítima de mais uma pessoa que perdeu a vida nas estradas da nossa região. Fábio, estou vendo que no G1 também tem informações sobre interrupção no abastecimento de água. Conta essa história para a gente. É isso mesmo, Almir. Amanhã vai ter uma manutenção em um sistema da Compesa aqui na Agrestina, na verdade. E isso vai provocar aqui alguns impactos no abastecimento de água aqui em algumas cidades da nossa região. O conserto desse vazamento foi identificado na estação de tratamento de água do Sistema do Prata, em Agrestina, aqui no Agreste de Pernambuco. Isso vai provocar uma redução de vazão na produção de água e vai afetar alguns municípios aqui do Agreste. De acordo com a Compesa, essa redução de vazão será de 33% e vai afetar os municípios de Agrestina, Altinho, Cachoeirinha, Ibirajuba e aqui também em Caruaru. Esses impactos vão atingir mais de quase 40 bairros aqui de Caruaru. Entre eles estão Maurício de Nassau, Universitário, Centenário, São Francisco, Pinheirópolis e vários outros que podem ser conferidos acessando essa nossa matéria aqui no G1. A previsão é que o serviço comece amanhã às 8 horas da manhã e seja concluído por volta das 6 horas da tarde. Para conferir todas essas informações e a lista completa desses bairros, é só acessar o G1, Almir. Perfeitamente, Fábio. Agora conte uma coisa para a gente. Está chegando aí o fim de ano e eu estou vendo que no G1 já tem aqui a previsão de visita do Papai Noel se aproximando, hein?
Exatamente, Almi. O Natal está se aproximando cada vez mais, inclusive já tem visita do Papai Noel que vai acontecer nesse fim de semana aqui em Caruaru, que é justamente a caravana iluminada, né, da Coca-Cola, que vai passar aqui em Caruaru no próximo sábado. O município daqui de Caruaru vai ser o primeiro a receber essa ação, que vai iluminar algumas ruas aqui da cidade e envolve aí crianças, jovens, adultos. O tema desse ano está disponível para conferir aqui no G1. Inclusive, o desfile vai sair da estação ferroviária por volta das 6 horas da noite e vai passar no centro da cidade por diversos outros bairros e também outras ruas. A gente aqui no G1 separou na verdade todo o trajeto que a caravana vai passar para conferir todos esses detalhes e também algumas imagens e curiosidades. É só acessar o G1. A gente segue acompanhando e está monitorando aí também para saber quais são as outras cidades que essa caravana vai passar para a gente trazer aqui para todo o nosso público. Almi. Fábio Gomes, muito obrigado pelos destaques de hoje do G1, nessa edição de terça-feira. Abraço para você e até amanhã. Obrigado, Almi. Um abraço para você também e até amanhã. E uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Valeu! E agora, pessoal, tem um alerta, hein, para aposentados e pensionistas do INSS. Está circulando na internet mais uma tentativa de golpe. Essa promete um pagamento extra de R$ 600, hein? Cuidado, essa informação pode colocar os seus dados em risco. Está na hora do fato ou fake. Oi, pessoal. Eu falo hoje sobre um vídeo mentiroso que tenta enganar os aposentados. Ele tem essa tarja, assim, né? Notícia urgente. E aí a apresentadora Renata Vasconcelos supostamente anuncia que os aposentados e pensionistas do INSS vão receber um pagamento extra de R$ 600 em outubro. Esse vídeo é falso, né? A apresentadora nunca gravou isso. Esse vídeo foi criado com inteligência artificial e a gente procurou o INSS, que confirmou. Essa informação é falsa, não existe nenhum pagamento adicional. E você já sabe, para qualquer informação sobre o INSS, consulte apenas os canais oficiais, o aplicativo Meu INSS e a Central 135. Olha, um outro vídeo que está circulando muito, que viralizou, mostra um homem, ele pega uma garrafa de bebida e coloca um pouquinho num pão. A legenda diz que isso é um teste de metanol, e aí que se o pão ficar com manchas pretas é porque tem conteúdo tóxico. Gente, isso é fake, é mentira também. Esse tipo de teste não tem nenhuma eficácia. Não dá para saber se alguma garrafa de bebida tem metanol desse jeito. A gente conversou com professores de Química da USP que explicaram que o metanol não causa alteração de cor. E para comprovar, os pesquisadores James Lee e César Dantas gravaram esse vídeo e mandaram pra gente. Olha só, eles pingaram gotas de metanol puro nesse pedaço de bolo e nada aconteceu, o bolo não mudou de cor. Esse tipo de teste, para saber se tem alguma coisa na bebida, só pode ser feito em laboratório com equipamentos específicos. E você já sabe, para saber o que é fato ou fake, fica de olho, g1.com.br/fato ou fake. Tchau! Então, agora vamos para o Me Conte Sua História. A gente vai conhecer um pouco da trajetória de uma mulher que enfrentou muitas dificuldades, pessoal, inclusive durante a pandemia. Ela também descobriu uma doença muito grave e, mesmo assim, preferiu resistir e seguiu em busca da realização dos sonhos dela. Então, Franklin Portugal e Robson Santos mostram essa história para a gente agora. A história dela ecoa para mostrar que podemos. A história dela ensina e mostra que humanamente podemos nos reerguer. Claro que vamos entender tudo isto ainda. Quem explica, enxerga assim, em caso de abismos que se apresentem. Fé em Deus, porque a fé em Deus é algo assim muito importante, porque o próprio Jesus falou, né? Sem mim nada podeis fazer. Então a fé, né? A fé e ter força de vontade e acreditar em si mesmo que pode ir à frente, né? Porque Deus está à sua frente, então Ele dá toda a força para você olhar e seguir em frente. E quem se vale da fé para estar firme é ela, Edinalda de Melo Lima, 50 anos, natural do Recife, mas que mora em Santa Cruz do Capibaribe há quase 30 anos. Hoje também tem esta convicção. A gente consegue descobrir na gente uma força que a gente não sabia que tinha.
Então, é algo assim que muito esclarecedor, sabe? Você ter essa força, saber que por mais pequeno que você seja, você pode ser grande. Podemos iniciar falando de uma Edinalda cheia de planos. Mesmo trabalhando em empresa especializada em bordados e depois em outra famosa do setor de confecções, o sonho era... Eu sempre gostei assim de fazer looks, eu gostava assim da moda que eu falo assim em geral é de combinações de roupas, tá entendendo? E eu sempre vi assim desejo de querer ajudar as pessoas. Aí eu vi nessa carreira de consultora de estilo uma forma de ajudar as mulheres, sabe, vamos dizer, as mulheres assim, a se vestir daquilo que ela deseja. Aí eu fui assim para Curitiba fazer o curso. Fora do Brasil, eu fui fazer junto também com essa mentora, a Juliana Bacelar, eu fui para Milão internacionalizar a minha carreira. Ao retornar para Santa Cruz do Capibaribe como consultora de imagem e estilo, teve a realidade impactada pela pandemia. Como se manter sem salário e com os baixos ganhos da nova profissão. Eu queria, assim, crescer nessa área, tá? Mas não me deu aquele recurso financeiro de tanto que eu investi. Aí, quando chegou a pandemia, por eu não ter aquela clientela, né, por eu não estar estruturada financeiramente, aí eu fui vender máscara. Aí foi quando as coisas foram apertando, né? E eu sempre pedi a Deus para que Deus mostrasse alguém que lembrasse de mim. Aí eu sei que Deus realmente mostrou, né? E fez com que uma pessoa lembrasse de mim, me convidasse para ser corretora. A oportunidade de trabalhar como corretora de imóveis trouxe um alívio para pagar as contas de forma temporária. Logo, a crise financeira voltaria. Continuei sendo corretora, diminuiu mais o trabalho assim de corretagem e eu ainda insistindo como consultora de estilo, aí começou a diminuir. Aí foi quando as coisas ficou bem apertadas, a situação financeira ficou bem apertada e eu fiquei assim preocupada porque eu fiquei sem recurso e terminei pegando assim o recurso que era um recurso que não era meu, mas era da minha irmã, tá entendendo? Para eu poder bancar aquela imagem que eu tinha, tá entendendo? Até que os efeitos de algo maior se mostraram. O que era silencioso agia e a fez ficar desacordada por 3 dias. Teve parte assim, da minha vida, dessa situação, quando começou, que eu não lembro. Mas quem me viu e me conhece, né, disse que eu estava com umas atitudes estranhas, que familiares meus iam, amigos iam lá, me chamava e eu não atendia, perguntava por mim e eu assim não saía de casa, eu me isolei. Aí foi quando sentiram a minha falta e pularam o muro da minha casa, não é? Que no caso Camila e o esposo dela, meu irmão, né, minha cunhada, e me encontraram em casa desacordada e já fazia assim alguns dias que eu estava desacordada. A amiga Camila ficou sem ter notícias de Edinalda. Ela estranhou e foi saber o que tinha acontecido. E nesse dia, né, quando aconteceu, eu ia trabalhar e algo pediu, né, para mim passar lá antes de ir trabalhar. E quando foi umas 8 horas da manhã, antes de passar no trabalho, eu fui lá. E a vizinha, eu bati em nada dela aparecer. E aí a vizinha informou que ela ainda não tinha aparecido. E isso foi me afligindo, né, na medida que foi passando as horas. E ela disse que já fazia uns 3 dias já que ela estava sem aparecer na porta. Aí eu liguei para o irmão dela, para o irmão dela, a cunhada dela, e eles vieram. E meu esposo nesse momento também veio e a gente decidiu, né, ali, como um acordo, pegar uma escada e tentar pular um muro para ver como era que ela estava. E quando meu esposo entrou com o irmão dela, né, aí foi que a gente encontrou ela na situação que estava. Né, uma situação muito difícil. Graças a Deus, quando a gente chegou lá, ela ainda estava reagindo
que o medo da gente era que ela não tivesse mais reagente como já fazia um tempo, né, que ela não tinha aparecido. E foi prestado os primeiros socorros nela, a gente ligou para o SAMU tudinho e foi levado ela, né, para o hospital. Já está claro nesta história que Edinalda vinha enfrentando diversas batalhas e circunstâncias mais do que desafiadoras. Só que a principal delas não estava mais por vir. A mais dura já tinha chegado. Um inimigo declarado, uma ameaça à própria existência. Um tumor aqui na cabeça. E como enxergar a vida depois de uma notícia como essa? Eles estudaram o meu caso, sabe? Chega lá na restauração, eu não lembro, eu estou falando o que me falaram, né? As minhas tias, né? Fiz novos exames para saber realmente o que era o que eu tinha. Aí detectaram que era um tumor frontal. Eu fiz a cirurgia e depois da cirurgia eu ainda passei uns dias me recuperando lá na restauração. Aí eu fiquei de cadeira de rodas, usando fralda. Eu fiquei como um bebê, tá entendendo? Elas cuidando de mim. E dentro de mim, aquela força de vontade de vencer, de não aceitar aquela situação. No período pré e pós-cirurgia, assim ficou Edinalda de Melo Lima, bem debilitada. Esta era a Edinalda antes do tumor atacar. E depois ela mais fraquinha e lutando. Aquele momento, do jeito que se apresentava, era um convite a desistir. Mas óbvio que esta não é de se render. Deu tudo certo. Veio pouco a pouco a recuperação. Da forma que ela saiu, eu pensei que ela não ia voltar mais. Eu achei que ela não voltaria mais. Então, assim, ver ela, né, assim, me deixa muito feliz. Deus sabe do meu coração, né? Hoje eu sou muito grata a Deus por ver ela na condição aqui e olhar para ela assim e saber que Deus fez na vida dela. Até que chegou o momento que eu fui me recuperando, que eu voltei a andar, que tudo foi um processo, né? Aí eu vim para Santa Cruz, continuar meu tratamento aqui e para continuar a minha vida, né? Resolver minha casa, abraçar quem me ajudou. Graças à equipe médica, à fé que a fortaleceu, Edinalda pode escrever mais capítulos nesta história e que sejam belos, com um espírito novo na caligrafia. E assim, eu me vejo assim forte de estar caminhando, sabe? E de aceitar aquilo que Deus quer para mim, aquilo que é realmente a Edinalda de hoje. Porque eu falo que eu morri e nasci de novo. Parabéns, Valente Nalda! É como os amigos a conhecem. E ela também é amiga da superação. Puxa vida. E a Edinalda falou uma coisa tão importante aí, não é? Ela falou sobre descobrir uma força interior. Como a gente sabe, é preciso contar com uma rede de apoio, é claro. Mas a força interior também conta muito, hein? E seguir sonhando também, porque é no futuro que mora o nosso amanhã. Mas a gente precisa construir esse amanhã a partir de hoje. Então que a Edinalda siga assim, nos dando um exemplo de superação e de amor à vida com esse sorrisão aberto aí, ó. Um beijo para você, Edinalda. Muito obrigado pela história dessa terça-feira. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com a delegada da mulher em Caruaru, Érica Feitosa. Vamos falar sobre o enfrentamento à violência contra a mulher aqui no município. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa terça-feira, agradecendo demais a sua presença aí do outro lado. E a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Grande abraço e até lá, pessoal!